Todos os dias fazemos parte de algo maior. Mas nem sempre conseguimos ver o que realmente nos conecta. Análise de redes é a disciplina que revela padrões ocultos, conexões invisíveis e as estruturas que moldam nosso mundo digital e real. Da internet às células, dos algoritmos aos fluxos urbanos. Tudo é rede, tudo está ligado. Se você quer entender como o mundo se organiza, essa é a lente, essa é a chave. Análise de redes, a disciplina que conecta tudo. Oi pessoal, meu nome é Bianca Souza, eu estou aqui juntamente com meu colega Jonathan Cassiel. Nós somos estudantes do Bacharelado em Tecnologia da Informação aqui da UFRN e nós estamos com o professor Patrick Terremate para explicar um pouco sobre a disciplina de análise de redes aqui do IMD. Oi professor, boa tarde. Para começar nosso podcast, eu gostaria de fazer a pergunta para você do que é a sua disciplina e o que ela vai abordar durante esse semestre, essas aulas, enfim. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, tá? Gosto particularmente bastante dessa minha disciplina e, bom, primeiramente explicar, né, o que é análise de redes. Até é um pouco curioso porque, apesar do nome análise de redes, né, frequentemente os alunos eles vão com a expectativa de que é uma disciplina inteiramente vinculada à ênfase de redes de computadores. Na realidade, ela é muito mais abrangente, tá? O ponto é que, na verdade, até brinco no primeiro encontro, dizendo que, olha, pessoal, a gente não vai aprender a configurar roteador, tá? Porque o nome análise de redes, na verdade, ele vem de uma inspiração prática, ele vem do termo em inglês, ele é traduzido, ele vem de uma área que significa Network Analysis. E o ponto é que, na verdade, análise de redes, Network Analysis, ele é uma área de aplicação de teoria dos grafos. Então, tradicionalmente, isso é muito comum na ciência, né? Pesquisadores investigam um determinado problema sob uma perspectiva, pessoas diferentes investigam abordagens diferentes sobre o mesmo tipo de problema e terminam gerando dois nomes diferentes. E é o que acontece. Então, pessoas que pensavam conexões de temas de teoria dos gráficos aplicados, né, eles terminavam pensando e usando o nome de Network Analysis. Então, basicamente é isso. Análise de redes é a aplicação de teoria dos grafos em que a gente modela problemas do mundo real sobre o ponto de vista de nós e links, tá? Ou basicamente também edges, né? Assim como o navegador edge, que você acessa links, né? Que você conecta na internet. E basicamente os mesmos tipos de problemas, ou parte de alguns dos problemas que a gente vê em teoria dos grafos, eles são vistos, mas com uma aplicação. E essas aplicações frequentemente envolvem o quê? Envolvem redes sociais, envolvem redes biológicas, envolvem redes de transporte, ou informações, dados, né? Então, bom, basicamente a disciplina em si, ela trabalha com conteúdos que envolvem aplicações de interação em que a gente tem nós, arestas, problemas de buscas de dados, tá? Então é uma forma generalista. No final vai envolver também alguns aspectos de redes, mas não é uma disciplina prática para configurar roteadores ou coisas do tipo. É para você analisar, pensar cientificamente sobre problemas que envolvem, que podem ser analisados do ponto de vista de redes. E, especialmente, ela é uma disciplina dentro do PES, do Programa de Estudos Secundários, né, da ênfase de ciência de dados. Porque boa parte da tarefa e do objetivo da disciplina é realmente a gente olhar para um conjunto de dados, selecionar a perspectiva desses dados que podem ser interpretados do ponto de vista de redes, de conexões, e extrair informações que estão ocultas ou latentes nesses dados do ponto de vista das informações que elas podem representar. Então, tipo, aplicações que a gente pode encontrar de análise de redes. Diariamente, quando você usa o Uber, por exemplo, você paga por taxas relacionadas ao trajeto do Uber que você está fazendo.
Então, provavelmente vocês vão notar, depois de ter pago o valor, que existe uma coisa chamada taxa de intermediação. Esse nome vem do inglês, betweenness, e é um conceito que é visto na disciplina de análise de redes. A taxa de intermediação diz o quanto aquele caminho, quantas são as opções que existiam diferentes para aquele caminho. Se um determinado trajeto tem poucas opções, ele pode ser penalizado se tiver um trânsito, por exemplo. Tá? Então você paga por isso. E, outro tipo de aplicação. Tudo que a gente faz quando utiliza motores de buscadores, né, na internet, por exemplo, envolve conceitos, né, que implementam conceitos de análise de redes para, por exemplo, designar ou identificar que uma determinada página ela é mais importante do que outras. E ela vai estar ranqueada em várias páginas. Aí existe um algoritmo chamado PageRank que pontua. Então esse tipo de conteúdo, né, dá importância aos nós ou às páginas, fazem parte dos conteúdos de análise de redes, tá? Além de diversas outras. Se você for para a área de bioinformática, tem também uma outra abordagem. Existe uma área chamada biologia de sistemas que basicamente aplica conteúdos de análise de redes do ponto de vista biológico, tá? Aí, e assim, muito vasta o conjunto de aplicações. Diversas áreas, por exemplo, de aprendizagem de máquina, em que a gente lida com sistemas de recomendação, eles implementam também conteúdos de análise de redes. Por exemplo, eu identificar que dois usuários da Netflix, duas pessoas que têm uma conta na Netflix têm gostos parecidos e recomendar séries um para o outro que os outros não viram, é um tipo de problema que pode ser modelado e que passa por análise de redes. É uma abordagem que deixa até de ser descritiva para ser preditiva, no sentido de que você consegue fazer inferências, consegue fazer recomendações inteligentes sobre o conteúdo, sabe? E a disciplina ela é realmente bem diversa, ela pode precisar de certo domínio de programação, ela pode precisar também de um certo domínio de estatística, e ela passa por todos esses aspectos assim, de descrição de análise de dados, mas também até de recomendação de sistemas inteligentes. Tá? Ela é bem afim até as áreas de IA, de inteligência artificial. Tá? Professor, uma coisa também que você falou durante a sua explicação é sobre a prática da sua disciplina, que ela não ia ter muita prática. Isso realmente se perpetua durante o semestre? Como é feito essas avaliações? É mais em grupo? Sim. É mais uma prova escrita? Então, a disciplina ela é uma disciplina que envolve conceitos teóricos, ela envolve conteúdos que são mais teóricos de teoria dos grafos, mas a disciplina em si é uma disciplina prática. Tá? Na verdade, a própria ideia é que um grafo ele é uma abstração, mas a network ou as redes, elas são modelagens de um conteúdo. Então, é uma ideia prática. Quando eu penso um problema de análise de redes, eu estou pensando, por exemplo, um problema de estimativa de chegada de um trânsito, por exemplo. Então, isso tem um aspecto prático. Então, o conteúdo da disciplina, ela combina aspectos teóricos e aspectos práticos. Então, portanto, a disciplina também, ela precisa que, por exemplo, o aluno ele consiga programar, ele consiga produzir as análises exploratórias, ou seja, portanto, a gente precisa ir para os notebooks em Python para poder aplicar os conceitos que a gente vê, que são importantes de análise de redes, como conceitos como eu mencionei, de importância dos nós, quantidade de graus que um determinado nó de uma rede vai ter, qual a proximidade ou a importância desse nó com outros os nós vizinhos, quem são os nós vizinhos dele e será que esses nós estão bem clusterizados ou agrupados. Então são conceitos que são importantes e permitem a gente fazer esse conjunto de análises. Então a disciplina em si, em resumo, ela é uma disciplina que combina aspectos práticos e teóricos da gente ter que olhar para um conjunto de dados que podem ser representados via rede e modelar. Então aí existem vários exemplos disso, por exemplo, pegar livros e você observar como cada um dos personagens de um livro ele pode ser representado como um nó
e você avaliar a importância desses personagens entre si, da relação, tá? Entre eles e como eles ocorrem, por exemplo, no livro. Tem um tipo de projetinho que se faz para avaliar, por exemplo, os personagens de Game of Thrones. Então, você consegue avaliar, tipo, será que esses personagens, quais são os pesos que esses personagens vão ter se olhar isso como uma dinâmica de rede? Tá? Então, é um tipo de exemplo prático. Mas tem uma infinidade de outras. Por exemplo, eu posso olhar para uma malha de transporte, dados de aeroportos e observar como é que está o tráfego de aviões. Tá? Posso olhar para um sistema de transporte público e observar cada um dos pontos de parada como um nó e o tempo entre cada um deles como pesos. Então, meu interesse é ter aplicações. Tá? E aí, galera, curtiram o nosso podcast? Que tal uma curiosidade? Sabe aquela sensação de que o mundo tá cada vez menor? Tipo, você encontra alguém aleatoriamente e descobre que tem um amigo em comum. Pois é, isso não é só coincidência. Lá em 1967, um cara chamado Stanley Milgram fez um experimento clássico que mostrava isso. Ele pegou uma galera dos Estados Unidos e pediu para enviarem uma carta para uma pessoa específica que eles não conheciam, usando só amigos em comum. E adivinha? A maioria das cartas precisou de apenas 6 conexões para chegar no seu destino. Foi daí que veio a famosa ideia dos 6 graus de separação. E a análise de redes provou que isso é real, sendo preciso até menos conexões muitas das vezes no meio digital. Loucura, né? Tá bom, eu vou deixar você voltar pro podcast agora para poder entender um pouco mais dessa área. O senhor pode dizer qual é a maior dificuldade assim, que os alunos encontram normalmente na disciplina? Olha, o que acontece tanto para os alunos quanto para mim, quanto docente, é que a turma em geral é bastante heterogênea. Então, como é uma disciplina optativa, então tem alunos que realmente têm bastante dificuldade, não tendo o primeiro contato com a linguagem de programação e com Python naquela disciplina, e tem outros que, olha, já são estagiários avançados, lá estão finalizando o curso, então equalizar essas diferentes formações é uma dificuldade, né? Mas, em parte, alguns alunos podem ter um pouquinho mais de dificuldade na parte estatística. Por exemplo, a disciplina ela precisa a gente dominar conceitos como testes estatísticos, as diferenças entre tipos de distribuições que seguem uma distribuição de Poisson, distribuição binomial. Então, existem alguns conceitos que ou os alunos não viram, então eles precisam refrescar para poder desenvolver. Além também de algumas habilidades em programação, como, por exemplo, você saber realizar e implementar buscas por largura, por profundidade, outras estratégias como essas. Tá? Professor, aí colocando nessa parte que você falou, ter essa divergência entre formações entre alguns alunos, porque uns estão mais avançados, outros estão mais para trás, que método e que formas de estudar você acha que você recomenda para conseguir inserir essa disciplina por igual por todo mundo e ela ser bem aplicada? A ferramenta que, em geral, eu utilizo até para alunos de níveis diferentes poderem explorar, uma abordagem que eu costumo utilizar é fornecer os cursos do DataCamp. É uma plataforma paga, mas eu consigo ter licenças gratuitas para os alunos que estão cursando e eles tentarem resolver problemas dentro dessa plataforma para melhorar suas análises, suas habilidades do ponto de vista de análise e ciência de dados, de programação, além de também eu tento explorar também outras ferramentas. Existe, por exemplo, a ferramenta chamada Rosalind, que é uma ferramenta que é aplicada para a bioinformática, mas ela é bastante interessante porque ela também implementa exercícios e algoritmos de teoria dos grafos no contexto da bioinformática, mas mesmo que o aluno não tenha interesse em bioinformática, ele se beneficia daqueles exemplos. E claro, o que eu estou fazendo é evoluindo um chamado portfólio dos alunos em termos de aplicações. O objetivo da disciplina é, na primeira unidade, eles dominar conteúdos teóricos. Então, existem livros e manuais, como, por exemplo, um livro clássico do Barra Base, que é um autor importante da área, em que a gente segue mais fortemente essa abordagem teórica.
mas a partir da segunda unidade eu já tenho como objetivo que os alunos produzam um projeto. Esse projeto, o interesse dele é ele fazer parte do próprio portfólio do aluno, para ser apresentado, por exemplo, em uma entrevista de análise de dados e ciência de dados, mas a ideia é disponibilizar para que projetos de semestres anteriores sirvam de inspiração para os alunos do semestre atual. Então o aluno já sabe mais ou menos o que ele vai buscar, o que ele precisa analisar, qual é a qualidade mínima. E a cada semestre que vai passando, você melhora essa fonte de conjunto de projetos que os alunos executam, e até isso não tem nenhum problema de se basear em algumas das análises que os alunos anteriores fizeram, mas a ideia é que cada semestre os projetos fiquem mais exigentes, porque você não vai repetir, mas você vai ter esse ganho de, olha, os alunos anteriores avançaram até aqui, então a partir daí eu tenho que continuar, tá certo? Então aí também é interessante porque você tem uma gama diferente de aplicações, tem alunos que investigaram, por exemplo, conexões entre diferentes dubladores de anime, e a relação é tipo, o mesmo dublador ele fez vários animes. Aí cada anime está conectado com um dublador, então você tem essa abordagem. Tem alunos que pegaram também tipo dados de personagens da Marvel, dados de personagens da DC, também interações de jogos, ranqueamento de jogos. Tem alunos que foram mais fizeram projetos bem interessantes de modelagem de processos de threads em execução no próprio computador. Então você tem uma análise de redes dinâmica que vai evoluindo e observando quais são as bibliotecas em C que vão sendo ativadas a cada execução, a cada chamada. E foi uma aplicação bem interessante também, tudo isso sendo feito em tempo real, você poder monitorar como é que está, qual é a hierarquia de processos dentro do seu computador que estão sendo mapeados. Então isso foi um projeto também bem interessante. Teve outro que eu destaco nos semestres anteriores, que o aluno ele pegou dados de bilhetagem do transporte público daqui de Natal, e a ideia inicial era fazer uma estimativa de tempo de chegada e pensando que você tem dentro do dado a informação de quando o passageiro entra, mas é difícil saber exatamente quando o passageiro sai. E qual é a ideia? Você tendo esse tipo de possibilidade de predição, você consegue saber, olha, quais são os trechos que realmente e horários que os ônibus eles estão mais cheios. Então, tipo, é uma análise. O aluno ele só encaminhou para esse tipo de análise, mas a gente não tinha avançado, mas é um tipo de análise fantástico que a gente consegue fazer usando análise de redes. Identificar quais são os pontos mais críticos, mais saturados, em que tem maior grau. Você pensar que o grau são, por exemplo, o número de pessoas que entram dentro daquela estação. E você fazer uma predição, olha, se a rede tivesse outra configuração, se a gente propor outras linhas de ônibus, será que isso não poderia melhorar o transporte? Então, esse tipo de análise a gente consegue fazer com análise de redes. Então, em resumo, assim, a ideia da disciplina é ter essa aplicação prática no final dela, tá? Na terceira unidade, e até os alunos verem isso é uma forma de motivar, porque todos os projetos que eu mencionei aqui, por exemplo, são bem interessantes, mas também eles, podem fazer em dupla, por exemplo, de uma forma que eles consigam também separar as tarefas entre eles e desenvolver. Né? Então essa é parte da ideia. Você pode falar um pouco da sua trajetória para que você chegasse até aqui como professor do IMD? Bom, eu gosto de ter diversos interesses. Eu gosto muito, sempre costumo dizer que eu gosto de muita coisa, então termino estando envolvido com projetos bem diferentes. A minha primeira graduação foi em filosofia, e depois, durante o curso de filosofia, eu comecei a cursar disciplinas na computação. Tinha interesse particularmente por lógica e por matemática discreta. A área de teoria dos grafos, ela é uma área considerada, né, de fato, a aplicação de matemática discreta. E depois disso eu realizei análise de sistemas no IF, porque eu sentia a necessidade, claro, de ter uma formação prática, e também fiz um mestrado em fundamentos da computação.
Aí, durante o mestrado, na verdade, após o mestrado de Fundamentos da Computação, é que eu virei professor substituto. Inicialmente eu era professor substituto na filosofia, depois eu fui professor substituto de 2015 a 2016 aqui no MD, e foi o período realmente que eu lecionava as disciplinas de FMC, de Fundamentos Matemáticos da Computação, depois fui professor na UFERJ, e foi na sequência que eu entrei no doutorado, e na entrada do doutorado eu fiz uma outra guinada de mudança de área forte, porque eu terminei entrando na bioinformática. Meu interesse dentro da bioinformática era exatamente trabalhar com teoria da informação, que é uma área que envolve também, que está relacionada à análise de redes. Um grande cientista da teoria da informação era o Claude Shannon, que teve os trabalhos de formalização dos conceitos relacionados à entropia. Então, o próprio conceito de entropia ele é amplamente utilizado dentro da área de aprendizagem de máquina e IA, no sentido de estar associado a qual é o grau de desordem que um determinado conjunto de dados ou sistema pode ter. E quando você mede isso, você consegue, por exemplo, garantir a separabilidade dos dados e permite, então, que a gente consiga fazer classificadores ou mesmo clusterizadores. Enfim, tem diversas aplicações. E até esse próprio conceito de entropia, ele pode estar associado também a processos que são representados em análise de redes. Então, dentro do doutorado, eu tive esse interesse de estudar isso na bioinformática. Terminei tendo um viés um pouquinho mais prático. Tá? No doutorado eu trabalhei com... A minha tese está relacionada a câncer, em particular câncer renal, e aplicações de seleção de características dentro do contexto do câncer, e busca por biomarcadores. Mas tudo isso envolvia, basicamente, inteligência artificial. Então, desde o doutorado, com as disciplinas, por exemplo, como eu mencionei, de biologia de sistemas, eu tinha interesse na área de análise de redes, e basicamente essa é boa parte do que inclui. Assim como eu mencionei, né, existem várias aplicações, elas são aplicadas em diversas áreas, e a minha formação interdisciplinar tende a olhar relações entre as coisas bem diferentes, e eu acho que isso explica por que eu gosto bastante dessa disciplina. O senhor começou cursando filosofia, não foi? Foi. O que foi que fez você gostar tanto da área de redes? Enfim, você já tinha um interesse, já tinha esse flerte ou não? Não, sempre foi um processo, na verdade, mas mas como eu disse aqui, né, acho que a linha de TI, de estar dentro do contexto que envolve matemática discreta, em que a gente consegue estabelecer relações entre conceitos, né? Dentro do contexto, tá? Na graduação de filosofia tinha disciplinas de lógica. Existe um tipo especial de lógica dita não clássica, não convencional, que é a lógica modal. Lógica modal, tive contato com ela durante a graduação de filosofia, mas ela tem diversas aplicações em computação. Uma das aplicações envolve também uma variação da lógica modal, que é a lógica dinâmica, que ela permite você modelar como processos podem ocorrer. Esses processos podem ser programas, por exemplo. A lógica modal em si, ela lida com a implementação da ideia de relações de necessidade e possibilidade. Aí, para poder expressar isso, você usa o conceito de mundos, tá? E esses mundos são mundos possíveis que você acessa. A ideia é que um determinado enunciado ele é necessário se ele for verdadeiro em todos os mundos possíveis. E a representação de tudo isso, desse conteúdo, ela é uma representação que usa grafos. Você pode olhar cada mundo como um nó, e as relações de acessibilidade como links, né, arestas conectados, e a forma como como eu desenho essas conexões, ela é uma rede no final, tá? Então, assim, não conhecia, né, nessa época o conteúdo, a ideia de análise de redes, mas eu já me interessava bastante por lógica modal, e lógica modal ela pode ser vista como um tipo de
de conteúdo, ela é um tipo de rede, são tipos de rede de problemas que a gente está modelando, tá? Então é um pouco isso. Para finalizar, tem alguma coisa que a gente não falou aqui nas perguntas? Se eu gostaria de tem sim, porque para falar sobre tudo a gente precisaria de 60 horas, que é o tempo da disciplina ou mais até, na verdade, tá? Bom, mas eu diria assim que acho que é uma disciplina que ela é muito interessante para diversas perspectivas. Ela é uma disciplina que está sempre evoluindo, tá? Assim como, por exemplo, algoritmos de redes sociais, eles evoluem, elas têm outras abordagens diferentes, que eu quero dizer é que, por exemplo, conteúdos que envolvem aplicações de IA podem envolver também análise de redes. Existe até uma coisa bastante, que eu terminei não mencionando aqui, existem aplicações, por exemplo, em processamento de linguagem natural, porque você ter tarefas de predições de palavras podem ser enxergadas como um problema de análise de redes. E existem outros conceitos. O ponto é o seguinte, é que frequentemente a gente está modelando problemas que eu não sei se a nossa modelagem, a gente não sabe se aquela modelagem está sendo correta ou não. Então o que acontece? Como é que eu posso avaliar se uma determinada propriedade, uma característica do mundo, ela realmente existe? O que eu posso fazer é comparar com algo completamente aleatório. Então eu construo redes completamente arbitrárias, aleatórias, e comparo com aquilo que eu estou modelando. Aí se tiver diferença estatística significativa, então é porque provavelmente aquela rede ela não é aleatória, ela pode estar informando alguma propriedade. Tá? O que eu quero dizer com isso? É que, olha, tem várias propriedades que são existentes, que existem no mundo real. Então, por exemplo, é uma tendência de redes reais você ter nós que são outliers, que são nós diferentes. Nós que tem mais conexões do que outros. Em redes aleatórias isso não existe. Aí com isso eu consigo descrever, olha, essa rede provavelmente está expressando alguma coisa diferente, porque ela tem um comportamento parecido com outras dinâmicas ou redes do mundo real que eu modelo. Tá? Então isso é toda uma abordagem, tem toda uma área, são vários conteúdos diferentes, mas por exemplo tem um conteúdo muito importante de análise de redes que é chamado Small Worlds. O efeito de Small Worlds, de mundos pequenos, é aquela sensação que você tem do dia a dia de que, olha, apesar do mundo ser muito grande, de ter muitas pessoas, existem 9 milhões de pessoas no mundo, mas a distância entre as pessoas não é tão grande. O efeito de uma rede social como o Orkut, por exemplo, o Facebook, indica exatamente isso, que tipo, olha, com poucas conexões você consegue atingir muitas outras pessoas. Então você, tipo, o efeito do Orkut qualquer pessoa ela vai estar a uma distância de 5 outras pessoas. Então, isso é um efeito de small world, é um efeito que a gente consegue usar conteúdos de análise de redes para descrever. Então é uma coisa surpreendente você imaginar que, olha, existem 9 milhões de pessoas no mundo, mas a conexão entre todas as pessoas do mundo podem caber em uma sala pequena de 9 lugares. Porque existiam 9 lugares de distância entre qualquer pessoa do mundo. Então isso é uma coisa curiosa e interessante de se analisar. Bom, então isso é uma das coisas que eu tinha mencionado, além de outras dezenas de outros conceitos interessantes que a gente precisaria disso 60 horas, 60 né? para poder falar. Professor, muito obrigado pela conversa. Beleza. Obrigado também a quem ouviu a gente até aqui. E, enfim, vocês podem acessar esse vídeo no portal das disciplinas. Obrigado. Obrigado, gente.